Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos nossa disciplina de comunicação e gestão de crise nesses tempos de isolamento social pelo coronavírus. O assunto de hoje, a segunda sessão da segunda unidade didática, é o processo de gestão de crise. Vamos alertá-los para que no dia 14 de abril teremos nossa primeira avaliação oficial. O conteúdo a ser avaliado é o que está aí descrito na unidade 1, as seções 1, 2 e 3, e na unidade 2, as seções 1 e 2. Uma prova objetiva, 60% de questões inéditas e 40% de questões baseadas nas apresentações do conteúdo. Esse será o sumário que iremos seguir. Primeiro, vamos falar sobre o plano de crise, o plano de gestão de crise, apresentando as razões do porquê elaborar um plano de crise, passos para elaborá-lo, um roteiro bastante completo para a elaboração, finalizando com os tópicos-chave. Passando para o assunto seguinte, que é o comitê de crise, um assunto bastante importante, vendo quem constitui o comitê e suas atribuições, para finalmente encerrarmos com um trabalho individual que vocês deverão resolver. Um plano simples e flexível diz como é que tem que ser o plano de crise. Não pode ser complexo, não pode ser hermético, tem que ser um plano simples e flexível, ou seja, é um plano a cada ensaio, a cada evolução de tecnologia, a cada informação que chega, ele pode e deve ser modificado. Para isso ele tem que ser flexível, ele não pode ser rígido, engessado. Mas por que elaborar um plano de crise? Observem neste desenho a crise ao centro e os 6 elementos que permitem gerenciar bem a crise. Então, começamos lá, respostas rápidas. O timing é aquela ideia de saber dar resposta no tempo certo, nem antes nem depois. Ela no tempo certo tem muito mais impacto. O porta-voz, que é outro fator muito importante, como ele transmite o que tem a ser transmitido, o exercício da liderança. Mais do que nada, numa crise tem que haver liderança forte. Nós vamos ver isso na próxima sessão. Tem que ter uma liderança forte. Os stakeholders são todos aqueles, tanto no campo interno quanto no campo externo, todas aquelas pessoas que têm importância para a empresa, que exercem uma função essencial na empresa. Então, no campo interno, é um diretor de determinado departamento, é um chefe de turma, é o chefe da segurança. No campo externo, autoridades de segurança com quem nós temos que nos ligar, o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante do batalhão da Brigada Militar, e assim por diante. Ações de comunicação. Essas ações têm que ser planejadas para serem desencadeadas no momento oportuno. Não é deixar chegar a acontecer o problema para pensar nas ações que serão desenvolvidas. Não.
Nós planejamos as ações antes e as colocamos em execução quando ocorrer o problema. E, finalmente, a razão de elaborarmos um plano de crise é coordenar todas essas outras ações. Existirão referências a todas essas ações no plano de crise. E nós vamos estabelecer nele situações que a empresa reconhece como crise grave. E a partir daí, vem o plano. Vamos dizer como serão gerenciadas, quem vai fazer o quê e qual a responsabilidade de cada um. É isso, em suma, que é um plano de crise. Na sequência do nosso sumário, vamos ver 2 tópicos ao mesmo tempo, porque eles estão intimamente ligados. Como elaborar o plano de crise e o roteiro para essa elaboração. Muito bem. Como elaborar? Já dissemos que ele deve ser simples e flexível. Não pode ter linguagem rebuscada, não pode ter sofisticação. Simples e flexível. Linguagem direta com objetividade. Relacionando as principais ações a serem adotadas. É tipo assim: em caso de incêndio na sala de materiais, deverão ser adotadas as seguintes providências. 1. Desligar a chave geral de luz, alertar os bombeiros, a brigada de incêndio deverá iniciar o combate imediato, o pessoal que estiver nas dependências tais deverão ser evacuados por ponto de evacuação Y. É isso. E para que ele seja mais efetivo, é interessante que na sua elaboração vocês contem com gente que pertence àquela dependência ou àquela ação que está sendo avaliada. Porque eles têm a expertise, eles têm o conhecimento no que pode dar errado. E, finalmente, ele deve ser realista, certo? Colocar realmente o que pode acontecer, para que no final não resulte uns problemas maiores, embora acionado o plano de crise. A seguir a gente fala do plano de crise. Eu vou comentar cada item rapidamente, porque eles são explicatórios. Explicativos por si só. Primeira coisa que o plano de crise vai ter é identificar quem compõe o comitê de crise. Isso é básico, certo? E qual a maneira que eles serão acionados. É um item mais para frente, mas a gente já tem que fazer a ligação. Tem que dizer, o comitê de crise é tal, e eles podem ser acionados pelo celular tal, no e-mail tal, no telefone fixo tal e assim por diante. Há que estabelecer os critérios que devem ser utilizados para determinar uma crise. Ou seja, é crise a partir de tal ponto. Então não é no primeiro problema que se instala a crise, não. Normalmente é um acontecimento, se ele for suficientemente grave de por si, ele pode instalar a crise. Mas o fato de ser um incêndio não instalou a crise. O incêndio foi controlado, bom, prestados os esclarecimentos da imprensa, não houve crise. Então é preciso definir bem quando chegamos à crise. E para isso, nós temos que levantar o que pode acontecer que a gente
pode supor que já é uma crise grave. Poxa, descobriram que um membro da diretoria tem um caso com a mulher de outro diretor. É uma crise grave? É uma crise de média gravidade? Nós temos que definir se isso será uma crise e qual a intensidade dela. O sistema de segurança descobriu que o Zezinho, da seção de painéis, está levando ferramenta da empresa para casa. Isso é uma crise? Não. Isso não é uma crise. É um problema que tem que ser resolvido. E assim por diante. Seguindo, a gente precisa ter monitoramento. Para que esse monitoramento nos levante a bandeira vermelha. Vocês viram na tragédia de Brumadinho que havia o sistema de monitoramento, mas que não funcionou a contento. Parte não funcionou e parte os seus avisos, as bandeiras vermelhas que ele levantou não foram levadas em conta. Então nós temos que ter um monitoramento para cada ação. Cada ação pode exigir um tipo de monitoramento diferente. Indicar quem será o porta-voz. Isso aí é fundamental. O porta-voz, na gestão de crise, tem um papel muito importante. Ele que vai transmitir a notícia. Ele será a imagem da empresa frente à mídia. Então ele tem que passar confiabilidade, ele tem que passar segurança, ele tem que passar empatia. E isso não é adquirido do dia para a noite. Para isso, ele tem que fazer um curso de Media Training. Media Training é colocar o porta-voz, bom, você vai ser entrevistado pela televisão. Na entrevista para a televisão, não olhe para a câmera, olhe para o repórter que te entrevista, dê as respostas curtas, não permita a resposta longa que você seja cortado ou editado. Para uma entrevista de jornal, é diferente. Essa você pode se alongar mais, porque o repórter vai anotar o que for necessário. E é interessante você já fornecer ao repórter um press release. O press release é um resumo da notícia que você distribui para a imprensa. Então, cada meio de comunicação tem características diferentes para atender numa entrevista. E o porta-voz tem que ser treinado nisso. Ele e o seu substituto. Importante. Não vai acontecer a crise de descobrirem que o porta-voz está de férias ou está com coronavírus em casa e não tem ninguém para falar no lugar dele. E aí vai o improviso. E aí acontece a cacaca. Tem que ter substituto, sim. Às vezes até mais de um. Ter uma lista de contatos chaves de emergência. No plano já tem que ter, na verdade, os membros do comitê de crise, hoje com os meios modernos, antes a gente tinha uma listinha plastificada que levava sempre no bolso, com os telefones. Hoje não. Está lá, pode criar até um grupo separado de WhatsApp, mas já vai estar no seu celular o telefone de todo mundo que interessa para um caso de crise. Detalhe, é 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Então, quem está nessa organização tem que saber que ele pode ser acionado a qualquer momento, inclusive de férias. Se tiver que
notificar um documento oficial, uma providência jurídica. Essa assessoria jurídica vai ajudar. Já tem que estar lá o modelo do documento pronto. É só preencher os espaços em branco. Continuando com o nosso roteiro de plano de crise, o passo seguinte, o 7º, é identificar um processo com o qual vocês ou o comitê de crise vai avaliar o incidente, a gravidade desse incidente e o impacto que ele terá na empresa, tanto na estrutura quanto no pessoal. Passo seguinte, procedimentos para responder à crise e pontos de reunião de emergência. Muito bem, isso aí é fundamental. Não só é fundamental ser muito bem planejado, como é fundamental que todos saibam e que seja treinado. Mas vamos começar como ver isso. Vocês pegam determinada seção ou departamento da empresa. Que problemas podem acontecer lá? Mais fácil, incêndio. Se houver um incêndio, o que os integrantes desse departamento devem fazer? Devem sair da sala, fechar todas as janelas e todas as portas, deve desligar a chave geral de eletricidade, e aí vai se dizer quem vai desligar e o substituto dele. Devem se dirigir para um ponto de reunião X, pelas escadas, nunca pelo elevador, é óbvio, pelas escadas, se for um prédio. Traça o itinerário que esse pessoal tem que seguir. Tem que mostrar num desenho, você tem que virar à direita. Isso é comum em hotel. Verifique na porta do quarto por dentro, normalmente a gente encontra essa evasão, como se evadir do local. E até um ponto de reunião, que tem que ter uma alternativa. Tem que haver um ponto B, porque aquele ponto marcado para a reunião pode estar sofrendo os efeitos do incidente. Certo? Essa talvez é a parte essencial em termos de segurança do plano de gestão de crise. Tem que ser conduzida por quem conhece e analisada pelo pessoal que vai realizar, que vai poder também dar suas sugestões, e finalmente, no treino ou na simulação, deve ser verificado se deu tudo certo. Eu falei em simulação e justamente é o item seguinte: é preciso treinar, é preciso botar o plano em execução, e para isso você tem que simular um incidente. E é simular mesmo, simulação é tentar repetir a realidade. Então você vai se aproximar o máximo possível da realidade. Se o incidente simulado, pegando o Brumadinho como exemplo, for a explosão de uma barragem, certo? O que fazer quando as primeiras sirenes de alarme soar? O que fazer quando a segunda sirene de alarme soar? Isso tudo tem que estar, tem que ser simulado e o pessoal vai executar o que tem que fazer, porque vai permitir não só o treino deles. Ora, tudo que for treinado na hora da emergência fica mais fácil de fazer. Se eu sei exatamente o que fazer, eu fico menos preocupado e menos ansioso. E vai permitir a você e ao comitê de crise verificar se o plano está correto ou não. De repente, você
planejou a evacuação do pessoal em determinado momento e coincidiu com o pessoal do andar de baixo. Vai haver um acúmulo de gente nas escadas, pode haver problema. Isso aí tem que dar uma aperfeiçoada. Por isso que eu disse que o plano tem que ser flexível. Não pode ser engessado. Isso aqui está errado, vamos modificá-lo. E tem que treinar ao menos uma vez ao ano. Nós já vimos que levanta os incidentes principais. Pega aí uns 3 incidentes e vamos treiná-lo. Vamos marcar no calendário da empresa. Olha, em março nós vamos treinar incêndio. Em abril vamos treinar a possibilidade de inundação. Certo? E em outubro vamos treinar uma evacuação ultra urgente, urgentíssima. É isso. Tem que treinar. Protocolo de comunicação. Tem que dizer como vai fluir as informações entre os sistemas da empresa e entre pessoas. Quem fala com quem? Porque senão, na hora, ainda mais hoje que nós temos... todo mundo vai querer ligar para todo mundo. É preciso que vocês definam. Olha, não ligue para ninguém. Quem vai ligar para tal pessoa é o Zezinho. Se o Zezinho não puder ligar, o Chiquinho liga no lugar dele. Se nem o Zezinho nem o Chiquinho puderem ligar, o Marinho liga no lugar dele. E assim por diante. Tem que estabelecer isso muito corretamente. Como vai ser o fluxo de informações? O setor atingido vai informar o departamento tal, que vai informar a assessoria de comunicação. Não, o setor atingido vai informar direto a assessoria de comunicação. Aí vocês vão avaliar o que é mais adequado a cada quadro, a cada caso. Certo? Tudo tem que estar consolidado num plano de chamada. O plano de chamada diz isso. Quem fala com quem e em que oportunidade. E os respectivos números de telefone ao lado. Quem tem competência para acionar o plano de chamada, não pode ser o plano de chamada acionado por um Zé Mané qualquer. Tem que ser alguém que ocupe uma posição de direção na empresa, que vai avaliar a situação. Não, é crise e precisamos desencadear o plano de chamada. Quem é esse cara e quais são as oportunidades? Quando ele vai fazer isso? Essa talvez é a parte mais difícil, definir as oportunidades, porque cada incidente pode se desenvolver de uma maneira. Então, o melhor é definir de uma maneira mais ampla, menos específica, dando liberdade de ação para quem tem a competência de decidir quando acionar o plano de chamada. Chegamos aos tópicos chaves, ou seja, o coração, o que há de mais interessante no conteúdo dessa sessão. Tópico-chave contém a essência, o que é preciso saber do conteúdo visto, por isso são importantes. Primeiro deles, gestão de crise significa adotar uma série de ações para evitar crise ou minimizar seus resultados. Isso é o óbvio, mas sempre é bom escrever o óbvio. Se a empresa não se prepara para a crise, se não planeja com antecedência, se não dá importância a esse tema, o resultado da crise pode ser desastroso. Às vezes, custar a própria empresa. Planejar é o segredo. Se preparar
com anterioridade, né? Para que não haja surpresas. A empresa que não planeja decorre de um sentimento geral do brasileiro. Nós somos o país do improviso. Isso todos sabem. Nós não gostamos de nos preparar. Entretanto, em termos de gestão de crise, isso é verdade absoluta. Aquela empresa que não se prepara vai sofrer muito mais as consequências. As consequências de qualquer crise serão muito maiores para ela. Então, é necessidade planejamento. E esse planejamento tem que ser simples para ser compreendido por todos. Tem que ser flexível para permitir as necessárias modificações que vão acontecer com o passar do tempo, com a realização de simulações, com novas tecnologias, etc. Tem que ser realista. Não pode ter medo de colocar no plano ações de peso, para que depois vocês, como gestores de segurança, não sejam responsabilizados. Não pode ter sofisticação, por isso que ele é simples, e tem que ser construído em equipe. Tem que convocar gente dos setores a quem o incidente vai atingir, porque esses são os que melhor conhecem os problemas que podem advir. Passemos agora ao nosso sumário, onde nós vamos falar do comitê de crise. O que é o comitê e quem faz parte dele é o nosso primeiro tema. E que é o comitê de crise? É uma estrutura de pessoas e meios que vão gerenciar a crise, tanto no seu planejamento quanto depois que ela acontece. Então, a função do comitê de crise é funcionar na hora da crise, prever, fazer os planejamentos e, na hora que acontecer, entrar em ação. Quem faz parte desse comitê de crise? É preciso saber que o comitê de crise gerencia a crise. O restante da empresa toca a empresa não pode parar por causa da crise. Aliás, não deve parar. Então, tem que ter alguém que cuide dos problemas da crise e os demais cuidam da empresa. Em função disso, quem faz parte do comitê? Está o primeiro aí, o porta-voz da entidade. Ele é muito importante. Eu já disse o significado que o porta-voz tem no trato com a mídia. Então o porta-voz pode ser o presidente, pode ser o diretor, pode ser um representante legal. É importante que ele seja treinado. Eu não gosto que o presidente faça parte do comitê de crise. O presidente é a direção máxima, é o CEO, é a cúpula da organização. Tem que estar preocupado com a empresa tem que continuar nas suas atividades. Então, se o presidente estiver no comitê de crise, ele já vai ser o presidente do comitê de crise, vai acumular as duas funções e não dá certo. Nós vimos isso muito claramente no episódio de Brumadinho, quando o presidente, além de estar à frente do comitê de crise, também assumiu o porta-voz. Não é uma boa. Pode observar que autoridades têm um porta-voz, porque o porta-voz também incumbe não só representar a empresa, como ser o anteparo do fogo contrário. Se o presidente da empresa vai de porta-voz, tudo o que ele diz
tem consequências muito maiores e às vezes irreparáveis. Por isso que é bom ter alguém treinado para ser só o porta-voz. É o cara que vai lá, assume o microfone, fala em nome da empresa, mas se ele errar, você pode dizer, não, o problema é do porta-voz. Assessoria de imprensa é fundamental ter uma assessoria de imprensa. Ter gente especializada, jornalistas, gente de mídia, que diga, olha, o melhor caminho é esse, o melhor para isso aqui é melhor fazer isso, porque é gente que já conhece o métier, conhece a mídia e sabe como ela funciona. Então, qual a melhor forma de contestá-la, de tê-la como aliado, dependendo da situação. Por isso a assessoria de imprensa é muito importante. E é preciso ouvir a assessoria de imprensa, particularmente em caso de crise. Os diretores e gestores, diretores, gerentes, etc., ou seja, líderes, não é preciso muitos, não. Quais são os essenciais? Quais os que têm, cujo departamento ou cuja seção tem maior importância, tem maior influência sobre o tema? Esses devem formar o grupo de diretores e gestores. E às vezes é necessário formar não vários comitês de crise, mas este grupo de diretores e gestores ser constituído de acordo com o problema. Se ocorreu um incêndio em tal parte, tal diretor, tal gestor, tal gerente. Se ocorreu um problema de roubo em tal parte, é esse. Ou seja, que não sejam os mesmos. Até porque tem que ter gente da área atingida pelo problema. O responsável pela segurança, o gestor, o gerente, o diretor de segurança, vocês, aí o certo era proteção das informações. Às vezes a proteção das informações está com a segurança, às vezes está com a TI, mas lembrar que informações não são apenas dados, é papel também, certo? Mas esses tem que estar. E, por fim, também imprescindível, tem que ter uma assessoria jurídica. Tem que ter um advogado que diga, olha, isso aí não pode, isso aí fere tal lei, assim, assado. É importantíssimo que o comitê de crise disponha de uma assessoria jurídica. E todos os demais, na área operacional, jurídica, financeira, de seguridade de pensões, de TI, tecnologia da informação, todos os demais. Aconteceu uma crise, já tem que ficar alerta e pronto para apoiar pedidos do comitê de crise. De repente, o comitê precisa de uma assistência técnica, tem que chamar alguém lá do financeiro que explique como é que o Zezinho, o tesoureiro geral, foi dar um desfalque na empresa. Então ele vai explicar os mecanismos do sistema financeiro para que o comitê de crise entenda. Então, o comitê de crise é enxuto, não pode ter muita gente, certo? Só aí nós listamos no barato 5. Não pode passar de 8, porque senão é gente demais e começa a atrapalhar. Quais são as atribuições do comitê de crise? O que o comitê de crise faz? Ele pega, cabe a ele filtrar as informações mais relevantes. Isso é uma tarefa muito difícil, saber o que realmente importa. Pegar os dados, hoje nós temos uma abundância de dados, pipocando de todo lado por causa da internet. Tem que filtrar esses dados.
Na verdade, dependendo do porte da empresa, eles empregam até sistemas computacionais que fazem a filtragem desses dados e separam os importantes do que não é importante. Descartar o que não é verdadeiro e ouvir os responsáveis diretos. É bom saber, poxa, aconteceu, quem é que estava de plantão na hora? Fulano e Beltrano. Chama Fulano e Beltrano para eles virem aqui darem a versão deles. Pode ter informações importantes nessa versão. Com isso, se estabelece qual é o problema, sua exata dimensão, que às vezes um problema que parece coisa do outro mundo, se bem analisado, vai morrer na empresa mesmo. No ambiente interno da empresa será resolvido. Então, a dimensão dele é pequena. E um problema que parecia pequeno no início, pode tomar uma dimensão enorme, particularmente quando repercute na mídia. Aceitem isso como certo. As dimensões de um problema dependem, na maioria das vezes, de como repercute na mídia. Estão lembrados de um caso de um segurança que amarrou e bateu num rapaz que tinha deficiência mental. Isso foi filmado, eles brincaram com o guri, e isso caiu na rede. A repercussão foi imensa para o shopping, onde estavam esses seguranças, se não me engano, era shopping ou era uma grande loja. O problema foi com os seguranças. Teoricamente, estaria restrito a ele, mas não, repercutiu para a empresa do segurança, repercutiu para a loja em que eles trabalhavam e repercutiu para o shopping em si. Então, dimensionar o problema é fundamental, porque se nós avaliarmos bem sua dimensão, nós vamos tomar as providências cabíveis para aquela dimensão. Ou não vamos acreditar, isso não é problema nenhum, não, e de repente se torna um problemão, ou pelo contrário, gastamos muito tempo, energia e dinheiro para resolver um probleminha que se resolvia por si só. A seguir, identificar na mídia como cada veículo vai se posicionar. Isso aí já se faz habitualmente, já se tem um posicionamento editorial de cada veículo de mídia. Ora, nós sabemos, e isso é fato, que a Rede Globo não perde ocasião para atacar o presidente Bolsonaro, de várias formas. Certo? Então, nós sabemos que o posicionamento editorial da Rede Globo e todos os seus elementos de mídia é contra o presidente Bolsonaro. Da mesma forma que sabemos que o SBT e a Record são simpáticos ao presidente. Então, a cobertura desses órgãos vai ser uma cobertura mais favorável, enquanto o da Rede Globo será o mais desfavorável possível. Para que é importante saber isso? Para saber como lidar com cada um dos órgãos, certo? Para identificar falhas de informação. Às vezes, e isso aí nós vamos ver lá na frente, é importante logo dar informações para o repórter, porque se você não der, ele vai criar. Então, ou você, empresa, dá a sua versão, não, o que aconteceu foi isso, 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 ou o repórter vai procurar o vizinho, o guarda noturno, o parente do amigo do primo, pegar as versões dele e construir a sua versão,
que pode ser negativa para a empresa, certo? Então, você conhecer como aquela mídia se porta, né, é importante para as decisões seguintes. Muito bem. Sabendo isso, vocês vão dizer, vão definir, qual será o posicionamento da empresa, certo? A empresa vai se colocar como responsável pelo acontecimento, vai negar completamente a responsabilidade e vai atribuir a alguém, ou vai atribuir à natureza. Isso é muito comum quando se trata de órgãos públicos, né? Sempre põe a culpa na natureza, mas cada situação vai exigir um tipo de conduta, certo? Às vezes é melhor admitir o erro e dizer as providências que estão sendo tomadas para corrigir o erro e como será no futuro. Isso aí repercute bem, do que adotar uma posição mais, vamos dizer, mais escorregadia, tentando atribuir responsabilidade a um terceiro e essa versão cair por terra. Aí sim que se perde a credibilidade. Agora, o importante, gente, o fundamental: centralizar a comunicação. Só fala o porta-voz que vai expedir os press-release, com o apoio da assessoria de imprensa, com o apoio do comitê de crise, mas é o porta-voz que vai aparecer, vai estar lá na frente, certo? E gerencia e fiscaliza para que isso seja cumprido, para que o Zezinho lá da manutenção não pegue o celular dele e tire fotografia dos cadáveres que resultaram do acidente e publique, né? Coloque na rede. Isso tem uma repercussão extremamente negativa. Então, os servidores têm que estar orientados que eles não poderão fotografar, ou se fotografar não poderão de forma nenhuma divulgar. Há inclusive uma estrutura jurídica que coloca isso, às vezes, ao assinar o contrato de trabalho, ele também assina um termo de confidencialidade, dizendo que ele não pode fazer tais coisas, não pode divulgar dados que vão contra a empresa. E você reforça, não pode tirar fotografia, não postem na rede social. Isso é o mais perigoso, é a informação desencontrada, certo? E às vezes a informação desinformada. Aquele sujeito lá, o Zezinho, vai dar a versão dele, não o que realmente ocorreu. É a versão dele do que ocorreu, o que ele viu. E às vezes o que ele viu não corresponde realmente à verdade. Para isso que nós centralizamos a comunicação. Todas as informações devem fluir para o comitê de crise, que repassa para a assessoria de imprensa, que vai trabalhar essas informações e repercuti-las para o público. Prosseguindo com as atribuições do comitê de crise, vamos ver que o público interno deve ser informado. Isso é importante. Nós já vimos lá atrás que 80% de crises na empresa às vezes são desencadeadas justamente pelo público interno. Então, fica todo mundo preocupado com o público externo, de dar uma explicação para fora da empresa, e se esquece do colaborador, daquele cara que está junto contigo. O público interno também deve ser informado da mesma maneira que o público externo. Então deve ter alguém que transmita essa informação e um canal para fazê-lo. O processo de informação
tanto para o público externo quanto para o interno, tem que passar segurança. Então, primeira coisa, o porta-voz tem que passar essa segurança. Ele tem que transmitir segurança, que ele realmente sabe do que ele está falando, que ele conta com o aval dos seus superiores hierárquicos. Tudo isso transmite segurança para o público, tanto interno quanto externo. E a impressão que deve ser passada é que a instituição, a organização, a empresa está atento ao que está acontecendo e está tomando as melhores providências possíveis. Zelar pela manutenção da rotina de trabalho, eu já disse, né? O comitê de crise, aliás, até essa aí não é, no meu entender, não é atribuição do comitê de crise, é justamente de quem não é do comitê de crise. O comitê de crise está tratando da crise, certo? Os demais estão tratando de manter a rotina na empresa. A empresa tem que continuar produzindo. Tudo que não foi atingido pelo problema tem que funcionar de uma ou outra maneira. Então, no meu entender, isso aí está mal colocado e no ano que vem eu já vou tirar esse aspecto. Isso não é do comitê de crise, isso é justamente dos demais. Do componentes do corpo diretivo que não fazem parte do comitê de crise. E, finalmente, determinar a estratégia de comunicação com a imprensa e com os públicos de interesse, certo? Como é que nós vamos falar com a imprensa? Nós vamos fazer uma entrevista coletiva, é uma característica. Nós vamos pedir só pré-release, é outra característica. E um outro impacto, é preciso pesar bem essas decisões para ver qual é a menos nociva para a empresa, o que vai trazer mais eficácia no processo de transmitir confiança. A emissão só de pré-release é uma tática a se adotar em determinadas situações, são muito precisas e focais. E o pessoal de imprensa sabe disso. Então a assessoria de imprensa vai dizer, olha, para tal situação, o melhor é convocar uma coletiva. Para tal situação, não. Chama a Record e o SBT e vamos dar uma entrevista só para eles. As outras vão reclamar, aí nós damos para as outras, mas a SBT e a Record já botaram no ar. Tem toda essa jogada, o trato com a imprensa. E, quase encerrando a nossa sessão de hoje, vamos ao nosso trabalho. O trabalho individual está apoiado num case sobre uma crise que a Volkswagen, inicialmente americana, depois no mundo todo, teve que enfrentar em função, na verdade, de uma atitude indevida. Vocês vão ler e vão ver que eles adotaram um comportamento com o conhecimento da alta direção da empresa, um comportamento além de ilegal e imoral. Mas cabe a vocês lerem o que está escrito nos próximos 3 slides e tirarem conclusões. Vocês já estão capacitados a tirarem conclusões sobre o que. Concluam, escrevam o que concluíram, lembrando sempre de serem objetivos, claros, concisos. E mandem pelo e-mail corporativo até 7 de abril. Atenção, a data do e-mail é que vai dizer se a resposta é válida ou não. Chegou até 7 de abril, considero. Chegou depois de 7 de abril, é como se não tivesse feito o trabalho. Daqui nós seguimos para a conclusão depois dos slides relatando o case. Com essa, nós chegamos à conclusão. Eu agradeço a paciência de vocês
Espero, sinceramente, que na próxima sessão nós já estejamos em sala de aula. A próxima sessão é um trabalho para avaliação, uma atividade avaliativa, que será virtual, caso não tenhamos retornado às aulas normais, ou será em grupo, se já tivermos retornado. Muito obrigado e sejam felizes.